Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, talvez eu fosse condenado, como falava Euclides da Cunha, à vida do seringueiro, que tinha que diariamente rolar não a moenda, mas o próprio corpo nas estradas de seringa. E eu, que cheguei nessa Amazônia das estradas de seringa e do seringueiro, venho agora, praticamente toda semana, rolando não essa moenda, mas o mesmo discurso. Aqui, mais uma vez, eu tenho que retomar a questão da transposição. Peço desculpa a esta Câmara, peço desculpa ao povo brasileiro, porque tenho que repetir, bater como água mole em pedra dura. Infelizmente, o coração dessas pessoas talvez sejam sepulcro onde é morto o coração. E nada os comove, como diria Castro Alves. E eu, agora, senhor presidente, li esta semana o parecer do Ministério Público do Tribunal de Contas da União. E esse parecer veio a lume numa imensa noite jurídica, numa escuridão do direito que me assusta. O Ministério Público, senhor presidente, a quem foram conferidos e predicados especialíssimos no contexto dos poderes republicanos. Podemos dizer que é um quarto poder. O Ministério Público, como estipula o artigo 127 da Constituição Federal, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. E, enfim, essa instituição, ela é a guardiã da lei. A ela foi-lhe incumbido esta defesa da ordem jurídica. Portanto, sobrepaira a luta das partes para se situar acima das contendas visando a defesa da lei, a guardiã da lei. E o que se observa nesse parecer, senhor presidente, do Ministério Público do Tribunal de Contas da União, que se insere nesse contexto de privilégios conferidos pela Constituição e pela lei orgânica, da qual eu fui relator no Senado Federal, em priscas eras. Lá está garantida a função essencial à prestação jurisdicional e também à defesa da ordem jurídica. Então, o parecer do Ministério Público deveria ter este grau de isenção e não se situar numa parte, ser uma repetição do parecer já constante da consulta que foi da Advocacia Geral da União. E a consulta feita é de forma ardilosa, de maneira que realmente induz a erro aos menos avisados, tentou embair o Ministério Público, afirmando com todas as letras: os servidores demitidos regularmente em 2002. Ora, senhor presidente, em momento algum se fala em demissão regular. Fala-se na possibilidade de demitir-se os seletistas, porque estavam sujeitos ao processo
de demissão. Mas servidores com 20, com 30 anos, com certeza mais de 10 anos todos eles, bem mais, não poderiam ser demitidos sem justa causa. Não poderiam ser demitidos no atacado, sem a identificação da vida e do currículo de cada um em termos profissionais. Não poderiam ser jogados no lixo, literalmente no lixo, como se não fossem servidores com vínculos jurídicos permanentes já com 20 e 30 anos de serviço. O que fala a decisão judicial é da possibilidade de demissão, mas que foi irregular porque foi feita sem a correspectiva indenização. Indenização e todas as garantias próprias do regime seletista. Por isso, senhor presidente, não houve nada de regular. Houve uma demissão e que depois, em homologado o acordo, foram readmitidos sem perda do tempo de serviço, estabelecendo-se uma unicidade contratual. É isso que está escrito, é isso que está gravado no texto do acórdão, homologado e transitado e julgado. Por isso, senhor presidente, o Ministério Público devia ficar acima da contenda. O Ministério Público deveria olhar o texto da Constituição, gravado na Emenda Constitucional número 60 de 2009. Lá se vão 5 anos e até agora não se aplica o texto constitucional. E até agora o texto constitucional é letra morta, como se nós rasgássemos a Constituição. A Constituição foi feita para ser cumprida, senhor presidente. A Constituição não tem palavras desnecessárias, como aprendi nas aulas sobre hermenêutica e exegese do direito, como me lembro do grande Maximiliano, na interpretação e hermenêutica do direito, uma obra clássica. Exatamente, a Constituição não tem palavras desnecessárias, não se faz uma leitura ao avesso dela, mas senão uma leitura direta do seu texto, dentro de uma perspectiva teleológica, que era transferir esses servidores para a União. E por que não se faz nada? E por que não se transfere? Porque a União não quer arcar com esse ônus orçamentário. Mas a União tem uma ordem expressa na Constituição para cumpri-la e arcar, sim, com essas despesas. Se o caixa do governo vai mal, a Constituição deve ir bem e ser observada. Mais uma vez, senhor presidente, eu refutei e que peço para fazer parte integrante do meu discurso um texto publicado em diversos jornais de Rondônia, onde eu refuto ponto por ponto deste parecer. Mas, como o Ministério Público deixou de ter a grandeza conferida pelo texto constitucional, no artigo 127, e diminuído na condição de parte, espero que o Tribunal de Contas da União jamais se guie por esse malsinado parecer, mas trilhe o imperativo constitucional e faça justiça. Nessa resposta, onde estarei lá mais uma vez, sustentando a favor de Rondônia, porque é uma consulta, não é uma ação, onde eu estaria impedido como deputado federal, estarei lá para mostrar o imperativo, a norma, o escopo legal e dizer que está na hora
de se proceder a essa transposição. Já invoquei aqui e declarei nesta tribuna que o governo do Estado está preparando, se eu tiver coragem para fazê-lo, um mandado de segurança junto ao Supremo Tribunal Federal para que, num prazo razoável, talvez de 6 meses, se realize, se proceda a essa transposição, como, aliás, o juízo de primeiro grau da Justiça Federal de Rondônia já determinou à União que assim proceda quanto aos aposentados e pensionistas. Lá, a decisão é clara e manda a União enquadrar esses servidores no prazo de 120 dias. Mas é claro que tem toda uma tramitação de instância a instância até chegar no Supremo Tribunal. Assim, o governo do Estado queima todas essas etapas e, de maneira rápida, poderá decidir essa questão de uma vez por todas. Quando o bom senso não impera, quando a obediência voluntária à lei não se verifica, tem que haver esta forma de compelir judicialmente. E o sucesso se desenha já em precedentes, senhor presidente, que eu não tenho dúvidas da certeza do êxito desta ação judicial que o Estado deverá impetrar contra a União. Não tem mais outro caminho. Baldadas todas as tentativas suassórias, só resta a imposição via judicial. Por isso que, se eu venho e repito aqui, senhor presidente, a necessidade urgente de fazer, é porque as pessoas estão desesperadas. Esta semana visitei centenas deles que choram, que se desesperam, que me dizem: deputado, eu já completei meu tempo de serviço, o que faço? Espero, aguardando aqui, trabalhando a mais do meu tempo, ou vou para casa? Me dê alguma luz de esperança, me acenda no horizonte de algumas perspectivas favoráveis. A lei é clara, a Constituição é clara, não há o que discutir, é exatamente ser respeitada. Por isso, eu quero aqui espargir toda a esperança à minha terra, à minha gente, e dizer: é um direito líquido e certo. A justiça tarda, mas e não falhará. Obrigado, senhor presidente. Morreu Rosemarie Muraro,